Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre a direção do Espírito Santo em nossas vidas, baseados aí no Evangelho de Marcos, é capítulo 1. Versos 12 e 13. Capítulo 1, Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13. Marcos, ele relata aqui a tentação de Jesus somente em 2 versos. Ele diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Eu vou ler novamente para a gente guardar bem. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, a Tua palavra é santa e muito poderosa. Que esse poder se manifeste em nossas vidas agora. E todas as barreiras que impedem a Tua palavra de cumprir aquilo que o Senhor deseja cumprir em nossas vidas, caiam por terra em nome de Jesus. Todas as barreiras humanas, espirituais, carnais, que caiam por terra, sendo repreendidas no nome de Jesus. Amém. Somente 2 versículos nós temos aqui. O que nós podemos aprender com esse relato da tentação de Marcos? A tentação de Jesus relatada por Marcos. E fazendo uma análise um pouco mais profunda aqui, desses 2 versos, alguns termos me chamam muito a atenção e eu quero comentar isso com vocês. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é a rapidez com a qual Jesus foi levado para o deserto. Imediatamente após o seu batismo, ele foi levado ao deserto. Quando nós fazemos batismo, principalmente de criança, o que a gente faz? Faz uma festa, não é mesmo? Vem a família, né? Aqui na frente, depois faz um churrasco, chama o pastor, se for do agrado dos irmãos. Há uma grande alegria na família, há uma grande alegria na vida da pessoa. Mas com Jesus foi diferente. Imediatamente, olhando os termos originais aqui no Novo Testamento, mostra para nós que foi imediato. A impressão que dá é que assim que Jesus saiu das águas do Jordão, ele já foi para o deserto. E isso me chama muito a atenção. Mas uma segunda situação que me chama a atenção aí é a palavra impelir, que está aí. Aí diz que o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Isso significa que Jesus não foi para lá por vontade própria. Jesus não foi para lá convidado. Jesus foi impelido. Para ter uma ideia dessa palavra impelir, já viram o barco a vela? É vela, né? E o vento não sopra a vela e impele o barco. Foi isso que aconteceu. Jesus ele estava sob a direção do Espírito Santo. E sob a direção do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto. Por isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, sobre a direção do Espírito Santo em nossas vidas. Olhando para esse texto. E no decorrer, irmãos, do crescimento, do desenvolvimento da nossa fé, eu posso usar a palavra maturação, né? Da maturidade da nossa fé. Eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião que eu, mas nós vamos aprendendo coisas. Nós estamos sempre aprendendo, não é isso? Sempre estamos aprendendo alguma coisa. E algumas coisas nos surpreendem.
porque algumas experiências nós nem imaginamos que iríamos passar. E pensando um pouco sobre a nossa capacidade de pensar, imaginar, formatar coisas na cabeça, projetar, sonhar, eu tenho a impressão que às vezes o nosso pensamento ele é meio autônomo. Não é isso? A nossa cabeça está sempre pensando, imaginando alguma coisa. Nós viajamos com uma facilidade muito grande. Para viajar é facinho. Nós podemos estar aqui agora e você pode estar nos Estados Unidos. Você pode estar na tua casa. O lugar que você trabalha pode estar fechado, mas você pode estar lá, porque a tua cabeça está lá. E a nossa cabeça não para, é 24 horas produzindo pensamentos, produzindo propósitos, produzindo aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e nós vamos montando como as coisas vão acontecer do nosso jeito, não é isso? Não é isso? Nós olhamos para o futuro, olhamos para a segunda-feira e já montamos o quebra-cabeça da semana, montamos o quebra-cabeça do ano. Vai ser assim, eu imagino assim, vai ser assim, assim, assim. E a nossa cabeça não para, está lá, sonhando, planejando. O que não é ruim. Não é ruim. Mas tem um porém. Com isso, nós corremos um risco de achar que o Espírito Santo vai abrir todas as portas para nós e Ele vai nos ajudar a conquistar tudo aquilo que nós estamos planejando aqui. Sabe por quê? Porque nós imaginamos o Espírito Santo como uma babá, ou como uma mãe, quando o filho está começando a aprender a andar, né? Quem é pai aqui já foi, sabe como é medonho isso. Porque a criança, quando começa a andar, você tem que ficar atrás dela, né? E ela parece que está ventando, né? Que ela cambaleia para cá, cambaleia para cá, e a gente, para não deixar ela cair e bater a cabeça na quina, né? Dos móveis, a gente fica lá, e vai para cá, e vai para cá. E nós achamos, irmãos, que o Espírito Santo ele faz a mesma coisa, enquanto nós vamos fazendo a nossa trajetória, às vezes cambaleante. Nós temos que ter em mente, muito claro, uma coisa, que o Espírito Santo ele nos conduz. Ele faz isso. Ele nos dirige. Mas o Espírito Santo ele nos leva para o caminho que o Pai quer nos levar, e não o caminho que nós queremos ir. Há uma grande diferença aí. E aí surgem temas, como um livro que eu já li, que o título dele é Decepcionado com Deus. Não sei se alguém aqui já leu. E nós às vezes nos decepcionamos com Deus porque as coisas não fluíram da forma qual nós montamos na nossa mente. E nós falamos, olha, Deus não me ajudou. Esse negócio do Espírito Santo ajudar a gente, dar sabedoria, não tem nada a ver. O problema não está com Ele, o problema está conosco. Somos nós que não entendemos. Ele conduz, Ele nos leva para o caminho que Deus quer nos levar. O Espírito Santo nos conduz de acordo com a vontade e a palavra de Deus. É isso que nós precisamos aprender. Se nós aprendermos isso, não vai acontecer com a gente o que aconteceu com o profeta Jonas. Conhece a história de Jonas? Sabe, né? Jonas ele ficou extremamente irritado com Deus. Ele termina o livro, eu não sei qual foi o fim dele, mas ele termina, o livro de Jonas, ele termina com Jonas extremamente irritado com Deus. E ele diz assim, eu prefiro morrer. Porque ele não estava aceitando aquilo que o Espírito Santo estava querendo, para onde o Espírito Santo estava impelindo. O Espírito Santo estava impelindo ele para Nínive. Só que não era isso que ele tinha projetado.
Não era isso que ele tinha sonhado, não era isso que estava no coração dele, mas era isso que o pai queria. E nós precisamos ter isso em nossa mente de uma forma muito clara, para que diante de algumas circunstâncias que a gente julga desfavorável, que a gente julga desagradável, a gente não perca a confiança no amor de Deus. Porque é muito fácil acontecer. Perder a confiança no cuidado e perder a confiança no amor de Deus. Por quê? Porque as coisas não aconteceram da forma que eu queria. Não foi da forma que eu sonhei. E se tem uma coisa que deixa a gente extremamente chateado, é quando as coisas, os sonhos não se realizam, não é, não é? Pensei isso, mas aconteceu isso. Pensei que Deus ia fazer isso, mas Ele não fez isso. Caminhar com Deus é isso. Mas olha só, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, no verso 11, Deus diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Eu quero que você vá montando o quebra-cabeça dessa mensagem. Deus, ele faz uma declaração muito importante aqui. Ele diz: eu tenho pensamentos para vocês, e os pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Eu não tenho mal guardado para vocês, eu não desejo mal para vocês. E eu não tenho dúvidas que Deus tem bênçãos para cada um de nós que estamos aqui. Mas uma verdade importante que nós não podemos ignorar aqui, irmãos, olhando para o texto de Marcos, é que um dos caminhos pelos quais o Espírito Santo nos levará, certamente é para o deserto. Essa é a parte ruim de não pregar a teologia da prosperidade. É dizer algumas verdades que estão na palavra, e mesmo que elas frustrem vocês, vocês ainda vão perceber que a vontade de Deus ela é agradável e boa para a vida de vocês. E o que significa deserto? Deserto é um lugar de extremos. Deserto é um calor terrível, insuportável de dia. À noite é outro extremo, é o frio. No deserto não tem água. O sol é escaldante e a desidratação pode levar uma pessoa à morte em algumas horas. E Deus permite que eu e você passemos pelo deserto da nossa alma. É quando a gente bate na porta dos céus e ela está fechada com um ferrolho desse tamanho, com um cadeado desse tamanho, e a gente bate e ninguém responde. Os pentecostais chamam isso de céu de bronze. Impossível ultrapassar. Esse é o deserto, queridos. Esse é o deserto da nossa alma. Quando Deus ele permite que nós enfrentemos as mais árduas e difíceis situações das nossas vidas, a ponto de a gente dizer: o que Deus tem nisso, não tem nada de Deus nisso. Esse é um dos caminhos que certamente o Espírito Santo nos levará. Sabe por quê? O deserto é o cadinho de Deus. Conhecem cadinho? Já ouviram falar nessa palavra? Cadinho? Eu conheço porque eu já trabalhei em metalúrgica. Cadinho é um recipiente onde se colocam os metais da forma sólida, né? E ele vai para o forno em altíssima temperatura. E ele fica ali, aquele aço, pensa no aço, duro, que ninguém quebra, ele começa a derreter.
incandescente. Ali, esse metal, ele é purificado, ele é depurado. Todas as impurezas saem desse metal. E depois que ele sai do cadinho, daquela temperatura altíssima, ele pode ser moldado em outra forma, outro formato. Por isso, irmãos, não se assustem se Deus colocar você no deserto. É uma rota quase que inevitável para todo cristão. Porque nós necessitamos de ser desintoxicados. Eu estou falando nós. Nós precisamos ser limpos, purificados de todas as impurezas desse mundo, de todas as impurezas que existem dentro de nós, o nosso egoísmo, a nossa autossuficiência, de achar que somos alguma coisa, de que podemos alguma coisa. E quando nós estamos com o topete igual da Krakatoa, é Krakatoa aquele passarinho? Calopsita, vai melhor. Eu não corro o risco de errar. Um topete de calopsita que faz assim. Aí Deus olha para nós e diz: meu filho amado, é hora de você ir para o deserto. Quando estamos muito cheios de nós, Deus olha e fala assim: está na hora de você ir para o deserto. Mas pode acontecer, irmãos, que nós estejamos numa vida de dedicação, de humildade, e mesmo assim Deus fala: é necessário. Eu preciso ensinar você algumas coisas no deserto. Você está bem, você está no caminho certo, mas você precisa conhecer mais de mim. Eu vou levar você para o deserto. A notícia ruim é que Deus não nos poupará de caminhos árduos. Deus não nos poupará de situações indesejáveis. Ela faz parte da obra do Espírito Santo talhar o nosso ser, para que a cada situação que a gente saia, porque Eclesiastes diz que para tudo tem um tempo determinado. Para tudo tem um tempo. E quando a gente sai daquele forno, nós saiamos mais parecidos com o Senhor Jesus, em palavras, em atitudes, em espírito, em submissão, em humildade, em mansidão. Mas eu quero aqui, irmãos, destacar um dos grandes motivos pelos quais Jesus, o próprio Jesus, depois do seu batismo, não teve churrasco. Ele foi para o deserto. E um dos grandes motivos, eu creio que é o maior, é para que Jesus ele fosse tentado da mesma forma que nós fomos. Ele sentiu na pele dele, o Deus encarnado, sentir na pele dele o que nós sentimos quando nós somos esvirilhados pelas tentações. Jesus ele sentiu isso. Jesus ele foi tentado por 40 dias por Satanás. E a mente do cão é cheia de imoralidade, de rebeldia, de sagacidade. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Jesus diz isso. E ele pressionou Jesus por 40 dias com tentações que, eu pensando aqui, qualquer ser humano sucumbiria. Nós temos o relato dos últimos momentos da tentação de Jesus, mas ele foi tentado por 40 dias. Jesus estava enfrentando a escola do deserto, porque ele precisava saber o que o povo de Deus passa, o que nós sentimos. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar
onde nós aprendemos a depender de Deus porque nós não podemos fazer nada. Deserto é lugar de extremos. Deserto é morada de animais peçonhentos que inoculam veneno. Deserto também é a morada de criminosos. Olha só a companhia de Jesus. Para onde o Espírito Santo foi levar Jesus? Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui com vocês. Deus não faz trato com o diabo, tá bom? Deus não disse assim para o diabo: olha, eu vou mandar Jesus e você vai tentar ele, tá bom? Não foi isso. O que aconteceu é que o diabo é oportunista. E nós esquecemos disso. Nós irrelevamos a figura desse ser que é inimigo da igreja, inimigo do cristão, da nossa alma. Nós não podemos pensar que Satanás, quando ele nos tenta, ele está brincando, porque ele não brinca. O demônio é feroz, e ele, quando ataca, ele ataca para destruir a nossa fé. Para que você e eu, com a nossa fé ruída, estejamos cada vez mais distante de Deus, cada vez mais distante da igreja. E o crente, quando está distante de Deus e distante da igreja, ele vira uma peteca na mão do diabo. Jesus foi tentado da mesma forma que você foi tentado, que você é tentado, que você foi tentado essa semana, do que eu sou tentado. E eu quero comentar com você a magnitude desse fato. Como Deus é maravilhoso nos seus propósitos. Hebreus 4:15 diz assim, não precisa abrir, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos uma verdade aqui, irmãos, que nós não podemos esquecer. Jesus é Rei da Glória, Rei eterno, a figura mais importante do universo, santo, glorioso, eterno. Está agora sendo louvado e adorado por milhares e milhares de anjos, coisas que a gente não consegue conceber agora. Mas tem um motivo aqui, pelo qual a gente não precisa ter medo dos ataques do diabo, e nem se intimidar com as tentações. O autor de Hebreus, ele disse: porque nós não temos um sumo sacerdote que está nos céus, que não se compadeça de nós. Ele está dizendo que quando nós fraquejamos e caindo, Ele se compadece de nós e Ele entende muito bem o que está acontecendo com a gente. Jesus não olha para nós com olhar de juiz. Jesus não é a parte acusadora do tribunal de Deus. Jesus é o nosso advogado. E Ele advoga a nossa causa porque Ele sentiu tudo aquilo que a gente sente. Toda a fraqueza que você e eu sentimos, toda a luta que eu e você lutamos, todas as fraquezas que tentam derrubar a nossa vida, Jesus sentiu e passou por todas elas. Ele conhece todas elas, e por isso Ele olha para nós com olhos de graça, olhos de misericórdia. E o autor de Hebreus diz: Ele se compadece de nós. Nem nós fazemos isso, porque a gente fica se culpando. Eu não valho nada, eu não presto, eu caí, eu não sirvo para nada. E a palavra está dizendo: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, olhar para nós com olhos de misericórdia. Que isso traga alegria para o teu coração nessa noite, irmão. Jesus, Ele sente o pesar que eu sinto, que você sente. Jesus, Ele sente a nossa dor. Jesus compartilha a vergonha quando nós falhamos. Ai, que vergonha! Não devia ter feito isso. Ele olha para nós e se compadece.
Quando nós nos arrependemos, Ele se compadece de nós. Jesus não ignora um só sentimento nosso. Nenhum. Ele conhece todos. E a palavra, uma das palavras mais lindas que existem na Bíblia, é a palavra compaixão. Porque é a forma que Jesus olha para nós. Nós olhamos as pessoas com preconceito, não é isso? Eu olho e pela figura, pela imagem da pessoa, eu já faço um preconceito dela, não é assim? Eu já crio dentro da minha mente como é essa pessoa. E o autor de Hebreus diz assim: achegai-vos ao trono da graça, para receber graça, misericórdia em tempo oportuno. O fato da gente cair e falhar algumas vezes não significa que o Espírito Santo não está dirigindo as nossas vidas. Eu quero que você tire da tua cabeça algumas coisas. A primeira, que você está sozinho, você não está sozinho. Eu quero que você tire da tua cabeça toda a acusação que Satanás colocou. Que você não presta, que você não tem jeito, que você não vale nada. Isso é mentira. Satanás é mentiroso. Se a sua semana foi boa e você fala assim: cara, minha semana foi excelente, aleluia, nós todos nos alegramos. Mas pode ser que a tua semana não tenha sido muito boa. Às vezes acontece, não é? Às vezes nós temos uma semana que ela parece que dura um ano. O negócio começa azedo na segunda-feira e você pensa, na terça melhora. Não, azeda cada vez mais. E vem as lutas. E aquela... Você tem aquele sentimento de quando começa a ficar ruim uma coisa e azeda tudo de vez, né? Não, agora ficou ruim tudo de vez, agora veio tudo de uma vez só. Parece que isso às vezes acontece em nossas vidas. Talvez você tenha sucumbido a uma tentação. E eu quero falar brevemente sobre tentação um pouco. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. O produto da nossa tentação está em nós e não no diabo. Isso é bíblico, é teológico. Está no livro de Tiago. Nós somos iludidos pelos nossos próprios desejos obstinados. Nós caímos na teia dos nossos próprios desejos. E qual que é o papel do bicho? Ele fica à espreita, rugindo como um leão, só esperando, depois de iludido, você cair. E aí ele vem com a acusação. Está vendo só? Está vendo? Eu não disse, você não vale nada. Vai fazer o que na igreja? E aí ele começa a enredar a gente, para que você e eu fiquemos cada vez mais longe de Deus. Mas a Bíblia diz outra coisa. Ela diz aqui uma forma que Deus anula o poder do inimigo nas nossas vidas. Na carta de João, você não vai abrir, você pode marcar e ler uma outra hora. Capítulo 2, verso 1, ele diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, temos advogado junto ao Pai, e o nome dele é Jesus Cristo, o justo. O que ele quer dizer com isso? João nos dá uma ordem expressa aqui, e a ordem expressa de João é: não peque. Percebe? Ele diz: eu escrevo para que vocês não pequem. Com isso, João ele está dizendo que o pecado na vida do cristão ele tem que ser um acidente e não uma rotina. O pecado na vida do cristão ele tem que ser uma ponte estreita e não uma passarela. Tem que ser um vale e não um jardim. Estas coisas vos escrevo para que não pequem. Mas se nós cairmos e sucumbirmos, temos quem nos defenda diante de Deus.
Jesus Cristo, o justo. Peraí, mas como saber se eu estou pecando? O que é pecado? Vocês têm essa dúvida? Se eu matar uma barata, é pecado? Às vezes nós ficamos, será que eu pequei? Isso aí ronda às vezes você, será que eu fiz errado? Será que eu pequei? E de uma forma muito simples, o pecado, ele é errar o alvo. Errar o alvo. Né? Você vai brincar em tiro ao alvo, você vai querer acertar a mosca e ela cai totalmente fora. É isso que é pecado. Eu vou tentar melhorar aqui a minha explicação. Pecado é fazer aquilo que não deveríamos fazer. Mas pecado é também não fazer aquilo que a gente deveria ter feito. Pecado é falar aquilo que nós não deveríamos ter falado. Mas pecado também é não falar aquilo que nós deveríamos ter falado. Errar o alvo. É fazer aquilo que nós não deveríamos fazer segundo a vontade e a palavra de Deus. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Jesus, ele conversando com os saduceus, ele diz assim para eles: errais não conhecendo as Escrituras. Quando nós não conhecemos a palavra, quando nós não temos contato com a palavra, a nossa vida é uma vida de erro, porque nós não conhecemos os caminhos de Deus. Essa é a importância da Bíblia, da palavra na vida do cristão. Jesus, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras, e nas Escrituras estão os caminhos e a vontade de Deus. Não dá para ser cristão sem nos alimentarmos da palavra. Não dá para se alimentar somente de culto. Não dá. Não dá para se alimentar somente da mensagem da internet, que tem muitas boas, da mensagem do livro, que tem muitos bons. Você precisa ter contato com a palavra, você e a palavra. E por fim, irmãos, eu quero finalizar essa mensagem com algo extraordinário. Jesus, ele estava no deserto, sendo tentado por Satanás, na companhia de cobras, escorpiões, lagartos, acho que tem lagartos ali, né? Bandidos que se escondiam lá. Mas a palavra diz, se você lembrar, no finalzinho do verso 12, mas os anjos o serviam. Olha só que coisa interessante. E a palavra aqui, ela usada na forma original, é diaconia. Os anjos estavam prestando diaconia para Jesus. Não com comida, porque ele estava jejuando, mas eles estavam montando guarda ao lado de Jesus. E aí eu quero lembrar do Salmo 91:11. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem para os guardar. Os anjos do Senhor se acampam ao redor de cada um de nós. Nós não vemos, eu pelo menos nunca vi um. Nós não conversamos com anjos. Anjos, eu preciso dizer isso para você, não ouvem a nossa oração. Anjos não intercedem por nós. Tão somente eles são espíritos ministradores a serviço de Deus para guardar aqueles que vão herdar a salvação. Nós temos a companhia dos anjos do Senhor ao nosso redor. E eu quero finalizar encorajando você a viver uma vida cristã mais corajosa. Espera aí, mas eu já sou corajoso. Eu sou cabra macho. Vida cristã corajosa é uma vida de entrega. Precisa ser muito cabra macho para isso. Precisa ser mulher arretada para ser. Né, Olária? Tem que ser arretada. Lá no Nordeste, né? Arretada. Para viver uma vida mais profunda com Jesus. E eu quero encorajar você a viver uma vida cristã mais ousada, a se entregar mais a Jesus.
a ser dirigido, impelido pelo Espírito Santo, seja onde for que Ele vai te levar, mas onde for que o Espírito Santo te leve, os anjos do Senhor estarão ao seu redor. E eles vão prestar diaconia para vocês. Certa vez Paulo ele faz um relato, indo para Jerusalém, ele diz assim: olha, eu não sei o que vai me acontecer, mas o Espírito Santo já me avisou que me esperam cadeias e tribulações. Não tenham medo. Eu quero encorajar você a viver uma vida cristã autêntica, não ter medo do deserto, não ter medo do diabo. Não estou falando para você enfrentá-lo. Tiago diz para resisti-lo e não ficar enfrentando o diabo. Resistir o inimigo, ele foge de vós. Você não precisa ter medo dele. E a cada passo, se você aceitar esse grande desafio, a cada passo, a cada luta, a cada estágio, você estará mais parecido com Jesus. Você estará mais próximo de Deus. Você será uma pessoa cada vez mais aperfeiçoada para toda boa obra. Deus quer usar a tua vida. Ele quer usar a minha vida. Vocês frequentam lugares que eu não posso frequentar. Que lá Deus quer usar você. Os anjos do Senhor estão com você e você está sob a direção do Espírito Santo. Por mais árdua, pérfida que seja a tua luta, a tentação que você está enfrentando, eu quero encorajar você dizendo que o Espírito Santo te guiará se você se entregar a Jesus. O teu caminho, a tua vida, os teus sonhos, o teu caminho, e dizer: Senhor, dirige a minha vida. Eu não sei o que o Senhor vai fazer e para onde o Senhor vai me levar, mas nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós aprendemos aqui hoje que Deus ele tem pensamentos de paz e não de mal para nós. Deus não deseja o mal para nós. A provação, ela vem para nos aperfeiçoar e quebrar tudo aquilo que não presta em nós. Paulo diz que por meio de Jesus nós somos mais do que vencedores. Tem o vencedor, mas Paulo diz que o cristão ele é mais do que o vencedor, porque quem venceu por nós é Cristo, e nós estamos guardados em Jesus. Eu quero que você guarde isso. Você está guardado em Jesus, a tua vida está guardada em Cristo. Você foi selado, carimbado, e mora em você, vive em você o Espírito Santo de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, eu quero interceder por cada filho e filha, Senhor, que estão aqui. Por cada pessoa, Senhor, que sentiu a Tua palavra trazendo encorajamento. Por cada um, Senhor, que está tomando agora a decisão de viver uma vida cristã mais corajosa, mais ousada, sabendo, Senhor, que estão amparados pelo Senhor. Senhor, que nenhuma obra maligna impeça o Teu Espírito de agir agora nas vidas que aqui estão, Senhor. Que nenhum orgulho, indiferença, Senhor, impeça a Tua palavra agora, Senhor, de trazer a vida e de cumprir os Teus propósitos nas vidas dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Ó Espírito Santo, passa. Vai visitando, Espírito Santo. Manifesta o Teu poder.
Liberta, Senhor, liberta da amargura, do medo, dos traumas, da indiferença, do orgulho. Manifesta o teu poder, Senhor, trazendo libertação pura aqui nesse lugar, Senhor. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de vivermos experiências cada vez maiores com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos aproximarmos do trono da graça para receber socorro em tempo oportuno. Acalma, Senhor, os corações ansiosos. Acalma o angustiado, Senhor. E se há enfermos em nosso meio, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro pedindo a cura, Senhor, a libertação da enfermidade, para a glória do Teu nome, Senhor. Não é para o nosso benefício, mas para nós testemunharmos a Tua grandeza e o Teu poder. Vai limpando, Senhor, a enfermidade. Liberta da dor, Senhor, da inflamação. Ministra a cura, Senhor Jesus. Senhor, meu último pedido é que o Senhor nos ajude a viver em santidade, em verdade, para que se cumpra o Teu propósito em nossas vidas. E eu oro pedindo todas estas coisas no mérito e no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.